A ordem de grandeza nada mais é que a potência de 10 mais próxima do valor. Você aprendeu a escrever na notação padrão. Perceba que nessa notação já aparece uma potência de 10. Por isso, fazer a aproximação é, na verdade, perceber quão perto o coeficiente está dos extremos 1 ou 10. Quando esse coeficiente for mais próximo de 1, eu apenas vou repetir a ordem de grandeza que já aparece na notação. Se por acaso esse coeficiente está mais próximo de 10, eu vou precisar acrescentar 1 no expoente que aparece da potência de 10. Acompanhe agora. Meu querido fera, minha querida fera, fique atento. A ordem de grandeza é nada mais, nada menos que uma potência de 10. Mas é a potência de 10 que está mais próxima da medida que você está representando. É só isso. A ordem de grandeza é uma aproximação. Quando você usa a notação padrão, fica fácil de perceber que o valor representado está entre duas potências de 10. E aí, para escolher qual delas é a mais próxima do número, basta que você olhe para C. Quando esse C for mais próximo de 1, a ordem de grandeza vai simplesmente ser a potência de 10. Se C estiver mais próximo de 10, aí não. Você vai fazer o produto 10 vezes 10 elevado a E, e a ordem de grandeza será então 10 elevado a E mais 1. Mas você pode estar perguntando, oi Ives, e como é que eu sei se está mais perto de 1 ou mais perto de 10? Uma forma é você comparar o C com o ponto médio do intervalo. Esse ponto médio é obtido através da média. Pergunte ao seu professor de matemática como calcular a média de extremos de intervalo. Como aqui eu estou considerando um intervalo linear, eu vou utilizar para o ponto médio a média aritmética dos valores. Basta só fazer a soma dos extremos, 1 mais 10, e dividir por 2. Sobra então 5,5. 1 mais 10 dá 11, dividido por 2 resulta em 5,5, ponto médio. Nesse caso, se eu comparo o C com 5,5 e percebo que o C é menor que 5,5, eu aproximo esse C para 1 e tenho então a ordem de grandeza como a própria potência, 10 elevado a E. Se quando comparo o C com 5,5 eu percebo que o C é maior ou igual que 5,5, aí esse C está mais perto de 10 e a ordem de grandeza passa então a ser 10 elevado a E mais 1. Vejamos isso num exemplo prático. Imagine que você tem uma massa de um elefante conhecida. Essa massa do elefante seja de 4 toneladas, ou seja, 4.000 quilos. Pegando esse valor, 4.000 quilogramas, e representando na forma de notação padrão, você tem 4 vezes 10 a terceira quilogramas. Olhando para o 4 e comparando com 5,5, você tem que 4 é menor que 5,5. Daí, a ordem de grandeza nesse caso seria 10 a terceira quilogramas. Tranquilo? Basta comparar o 4 com o 5,5 para decidir qual a ordem de grandeza da medida. Segue com a aula, fera! Perceba que se você utilizar como a média aritmética, este valor 4 estaria abaixo de 5,5 e no cálculo da ordem de grandeza eu repetiria o expoente da base 10. Veja agora o que acontece se a gente usa a média geométrica. Olha aí, meu querido fera e minha querida fera. Uma outra forma de você determinar a ordem de grandeza é comparando o valor C com a média geométrica. Neste caso, a média geométrica seria a raiz quadrada de 10. Quando eu comparo C com a raiz quadrada de 10, se ele for menor, eu aproximo ele para 1 e por isso a ordem de grandeza é 10 elevado ao próprio E. Se C for maior ou igual à raiz quadrada de 10, eu vou aproximar o resultado para 10 e por isso o meu expoente fica agora E mais 1. Eu tenho então a ordem de grandeza 10 elevado a E mais 1. Voltemos lá para o exemplo da massa do elefante, 4 vezes 10 a terceira quilogramas. Se a gente compara agora o 4 com a raiz quadrada de 10, a gente vai ver que a ordem de grandeza da massa é igual a 10 a quarta, diferente de antes que ficou 10 a terceira. E aí você deve estar se perguntando, pois é, e aí que o elaborador de bom senso evita colocar valores que fiquem o coeficiente entre raiz quadrada de 10 e 5,5. Quando isso acontecer, ele deve, nas alternativas da resposta, evitar colocar as duas possibilidades de resolução. Muito cuidado, fera, porque não existe um padrão universal.
Alguns vestibulares usam a raiz quadrada de 10, outros usam o 5,5. Tranquilo? Ficar com dúvida? Deixa aí embaixo nos comentários. Segue com o vídeo. Percebeu? Como a média geométrica é a raiz quadrada de 10 ou pouco mais que 3,1, 4 seria então mais próximo da potência superior e deveria ser acrescentado 1 ao expoente. Ives, e aí? E aí que eu apelo ao bom senso dos elaboradores dos itens, que evitem essa região que eu chamo de limbo, que existe entre a raiz quadrada de 10 e o 5,5, para exatamente, já que não existe uma padronização, há vestibulares que assumem o 5,5, outros assumem a raiz quadrada de 10, livros consagrados da literatura aqui no Brasil usam 5,5 na sua explicação, outros livros tão consagrados quanto usam a raiz quadrada de 10, vestibulares famosos usam a raiz quadrada de 10, outros vestibulares tão grandes quanto usam 5,5, não existe a padronização. Na própria universidade, a gente pergunta para os professores e alguns usam raiz de 10 e outros 5,5. Como não existe essa padronização, eu peço encarecidamente, se você que está me assistindo é elaborador de item, evita colocar entre raiz de 10 e 5,5. Não complica a vida da galera, ok? Vamos lá para frente agora, ver mais alguns exemplos. Acompanha. Retomando os valores que a gente já representou na notação padrão, fera, veja aí, velocidade da luz no vácuo, olha para o C, 3 vezes 10 à oitava, esse 3 é menor que 5,5, então a gente já sabe, aproxima o valor para a potência 10 à oitava, simples assim. Na carga elementar, olha lá, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. O 1,6 também é menor que 5,5. Por isso a ordem de grandeza dessa carga é 10 elevado a menos 19 coulombs. Tranquilo? Na constante de Avogadro, atenção agora, o 6,2 que aparece é maior que 5,5 e por isso devemos acrescentar 1 ao expoente da potência, terminando então com 10 elevado a 24 por mol. Na massa de repouso do elétron, devemos também acrescentar 1 ao expoente, já que 9,11 é maior que 5,5. Só peço a você que tenha atenção, fera. O expoente está negativo e menos 31 mais 1 é menos 30. Por isso a ordem de grandeza da massa de repouso do elétron é 10 elevado a menos 30 kg. Ok?